De qualquer forma, eu vou te encaminhar o link, né, com o material de CRM lá da nossa central de ajuda. E aí, é legal também que você anote todas as suas dúvidas. Em alguns momentos a gente vai parar para sanar aí algumas dúvidas, tá? Se você estiver tendo dúvida durante a explicação e não quiser ligar o microfone, você pode mandar a dúvida aqui pelo chat, que aí assim que possível eu vou lendo as dúvidas e vou respondendo aqui no decorrer do treinamento, tá bom? Então, primeiro, eu vou compartilhar a minha tela com você. Só um momento. Com vocês, na verdade. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, hoje, esse nosso treinamento, a gente vai falar sobre relacionamento com o cliente, né? Então, eu vou contextualizar, na verdade, falar um pouco do conceito, né, de relacionamento com o cliente. Na verdade, é um conceito de marketing que expressa a conexão permanente entre uma empresa e seus consumidores, somando todas as interações. A gestão dessa relação tem como objetivo fidelizar o cliente e manter o vínculo dele, né, por um prazo mais longo, tornando um legítimo defensor aí da sua marca. E aí, esse ponto da fidelização é um ponto que é muito importante, né, para ser considerado, porque conquistar novos clientes é muito mais custoso, né, do que manter os que já foram conquistados. E aí, sem contar também no fato de que ter consumidores fiéis é fundamental para qualquer negócio. É assim que constrói uma comunidade de pessoas, né, que passam a indicá-lo para as outras pessoas de forma espontânea. Então, é um marketing, né, da indicação, do boca a boca, que vai aí bem longe. Então, o Evo traz ferramentas para te auxiliar nessa parte de relacionamento com o cliente, para te auxiliar nessa fidelização, né? Então, sabendo utilizar de uma forma inteligente, você consegue obter bons resultados. Então, a princípio, o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês aqui hoje é a parte de CRMs, disparos automáticos. Então, o Evo te traz essa possibilidade de programar, né, disparos automáticos para os seus alunos. Então, é uma forma que você tem de otimizar tempo, né? E ter essa comunicação, manter esse vínculo, se mostrar que você está perto aí dos seus alunos de uma forma automatizada, que não quer dizer que é robótica, né? É automatizada, mas lembrando que essa comunicação aqui no disparos automáticos precisa ser uma comunicação muito bem feita, personalizada. Então, o cliente precisa se sentir, né, especial, diferente e único. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado na hora de montar esses e-mails de disparos automáticos. Então, pois bem, aqui o Evo, aqui em CRM, disparos automáticos, eu estou aqui nessa tela, você consegue ver que existem 25 gatilhos, né, 25 regras que você pode habilitar para enviar essa comunicação de disparos automáticos. Carol, 25 regras é muita coisa. Eu também concordo que é muita coisa. Mas se você tivesse as 25 regras, por exemplo, ativadas de forma bem feita, seria um mundo perfeito. Carol, a princípio, eu estou começando com isso agora. Eu quero habilitar algumas regras que são mais importantes. Não dá para habilitar tudo, até porque, né, você precisa parar ali e analisar e fazer uma coisa muito bem feita, como eu falei. Então, você pode escolher qual que é a sua maior dor e aí trabalhar muito bem feito esses gatilhos, escolher aqui os disparos, trabalhar muito bem feito essas opções que você escolher, tá? Então, aqui o sistema traz 25 gatilhos, o primeiro deles é sem presença, então você pode configurar um e-mail para o teu aluno que está sem presença. Como que eu faço, Carol? Eu não sei por onde começar, estou entrando nessa onda de relacionamento com o cliente que é CRM agora, eu não sei por onde começar. Então, para estruturar uma régua de contato, é importante, primeiro, você identificar qual é o seu cliente, qual que é o seu objetivo, qual que é o objetivo do cliente e por que que ele te deu essa chance de surpreendê-lo. Então, a partir daí, você começa a pensar em o que você precisa comunicar e o que você precisa fazer
para dar esse primeiro passo aí de comunicação com o cliente. Então, primeiro, eu listei aqui alguns pontos que eu acredito que sejam importantes de você saber antes de começar a configurar aqui essas regras de disparos. Então, é importante você também conhecer o que o seu público consome, né, para você criar conteúdos relevantes. Como eu já disse anteriormente, é importante também personalizar a mensagem. A mensagem ela precisa conter, né, o nome da pessoa, não tem que ser aquela mensagem robótica, genérica, onde o aluno bate o olho e vê que é uma mensagem que foi disparada para todo mundo. Ele precisa ter essa sensação que é realmente uma mensagem que foi programada para ele. É importante também você não bombardear o cliente com um conteúdo desnecessário. Então, como eu falei, você pega os pontos de mais dor e trabalha muito bem feito esses pontos. Eu coloquei também que a regra de relacionamento, ela precisa ter um reforço positivo, nunca ter um reforço negativo. Então, por exemplo, essa primeira regra aqui é a regra de sem presença. Então, você precisa mostrar para o cliente o que ele está deixando de ganhar, o que ele está perdendo com essa falta, né? Então, eu vou configurar um gatilho, né? Vou configurar uma regra de disparo automático para os alunos que estão sem presença aqui dentro do Evo. O que eu preciso comunicar nessa mensagem? Você pode colocar, por exemplo, as atividades, as aulas que você oferece, o que ele vai deixar de ganhar faltando. Então, você precisa, esse reforço na mensagem sempre precisa ser um reforço positivo e não um reforço negativo. Então, se você manda, por exemplo, sentir sua falta, algo assim do tipo, você está reforçando que o cara, né, tá faltando e esse reforço ele não precisa. Ele quer uma coisa que incentive ele a voltar aí a treinar. Então, aqui, dentro do Evo de vocês, já vem alguns gatilhos pré-programados, como eu falei, são 25 regras. Dentro de cada regra, os gatilhos vêm como inativo, então estão todos como inativo. Como que eu faço? Então, para habilitar esse gatilho para todos os alunos que tiverem sem presença receber esse e-mail. Então, aqui, primeiro de tudo, você vai configurar quantos dias você quer mandar essa mensagem. Então, aqui, essa primeira regra está mostrando que após 7 dias sem presença, está configurado para enviar um e-mail para o aluno. Isso daqui, como eu falei, né, um exemplo que o sistema já traz, mas isso daqui é editável, vai depender muito aí de como vocês trabalham. Eu posso colocar, Carol, 7 dias é muito, eu quero diminuir essa quantidade de dias, quero colocar para 5 dias sem presença, né? 5 dias consecutivos do aluno com falta. Eu quero configurar um e-mail para ele com 5 dias. Então, isso daqui dá para mudar, tá? Então, dá para mudar também o tipo do contato. Aqui, como padrão, vem que a primeira opção de comunicação é o e-mail. Então, aqui está selecionado e-mail, dá para mudar, mas vamos deixar aqui manter como e-mail mesmo. Eu sugiro que vocês façam aí junto comigo, caso vocês forem tendo dúvida, vai mandando aqui no chat. Eu percebi que algumas outras pessoas também entraram na reunião. Eu vou pedir para vocês que entraram na reunião agora, mandem por gentileza aqui dentro do chat o nome da academia de vocês e o e-mail, porque aí no final da reunião eu irei encaminhar o material que fala sobre CRM para vocês. A reunião está sendo gravada também, e assim que possível, eu vou encaminhar o vídeo da reunião para vocês, tá? Então, Paulo Henrique, a Silvana já havia, né, acessado, a Silvana eu vi que ela já mandou. Então, Paulo Henrique, Rodinei, por gentileza, se vocês puderem encaminhar aqui a academia que vocês fazem parte e o e-mail, no final a gente encaminha todo o material para vocês. Então, eu aconselho que vocês abram o Evo de vocês, e aí, dentro do Evo, vocês vão aqui no menu do lado esquerdo em CRM, disparos automáticos, e aí essa primeira regrinha vocês vão conseguir visualizar aqui dentro do próprio sistema. Então, eu vou dar um tempinho para vocês acessarem o Evo. Quando vocês chegarem nessa página, por gentileza, me mandem um ok aqui pelo chat. Se vocês não estiverem conseguindo achar aqui o chat, pode abrir o microfone e falar. Para vocês acompanhando na prática, eu acredito que na prática a gente aprende muito mais quando a gente faz do que só quando a gente observa. Pelo menos eu funciono assim. Então, vou dar mais
2 minutinhos para vocês acessarem o Evo e vir no CRM Disparos Automáticos. Tá, então vamos lá. Então aqui você pode configurar, você altera, né? Como eu falei, dá para personalizar, dá para alterar os dias. Isso daqui vem como exemplo dentro do Evo, só para você ter uma direção. Aqui você vai colocar o título do e-mail, ele vem como Oi Sumido, mas aí você pode usar a sua criatividade para criar um novo título, caso você queira. E aí, para você escrever, para você fazer o corpo do e-mail, você vai clicar aqui em e-mail. Ele já vai vir com um texto padrão, né? Que todas as bases já vêm com esse textinho padrão para você conseguir se direcionar. Mas como eu falei, precisa ser algo personalizado. Tem que tomar muito cuidado com o tom também. Então, por exemplo, se o tom que você trabalha hoje aí na academia, se no seu dia a dia você é um tom mais descontraído, mais informal, você vai precisar, você pode, né, configurar esse e-mail com o tom que você conversa e trata os seus alunos aí no dia a dia na academia. Então, por exemplo, eu sou super descontraído, eu falo com os meus alunos de forma muito informal, e aí você faz um e-mail todo formal, o aluno vai achar meio estranho, né? Ele vai, poxa, será que é a academia mesmo que está me mandando essa mensagem? Então, assim, tomar cuidado com o tom, sempre conversar no tom que você fala com o seu aluno no dia a dia. Não quer dizer que, por exemplo, se eu sou a Carol lá na academia, no dia a dia eu sou super informal, eu tenho uma relação bem próxima com os meus alunos, não quer dizer que você vai produzir um conteúdo relaxado, com erro de português, não significa isso. Significa que você vai falar ali, vai escrever no e-mail da mesma forma que você fala com o seu aluno no dia a dia, sem tanta, né, formalidade. Mas aí precisa ser um e-mail muito bem cuidado, precisa rever os erros de ortografias e tudo mais, tá? Porque é chato você receber uma comunicação, um e-mail onde tem erro de português, onde tem uma comunicação desleixada, né? Ser informal não significa que é ser desleixado. Então, você precisa tomar muito cuidado, né? Ter uma super atenção com relação a isso. E aí precisa personalizar essa mensagem. Nada melhor do que personalizar a mensagem chamando o cara pelo nome, né? Então, você manda o nome ali, chamando o aluno pelo nome. Para isso, nós temos aqui a opção de tags, ó. Então, vou clicar aqui para vocês verem. Aqui na tag, vocês podem utilizar essa tag para substituir, né, pelo nome do cliente, pelo sobrenome, nome mais sobrenome, apelido. E link de pagamento, se for uma comunicação, por exemplo, para alunos inativos, para oportunidade, dá para mandar o link da página de venda, mas aqui nesse caso, nesse exemplo, está substituído pela hashtag nome, porque aí vai ser preenchido de forma automática conforme o nome de cada aluno, tá bom? Então, eu venho, configuro aqui a minha mensagem, alterei o nome, deixei aqui, coloquei aqui embaixo o nome da academia, coloquei um textinho, clico para salvar. E aí, Carol, pronto, já configurei o texto, né, para esse aluno, depois de 5 dias, receber esse e-mail automático. Então, ele está 5 dias sem presença, a gente vai enviar um e-mail automático, o sistema já vai enviar esse e-mail automático. Como que eu faço para começar a valer essa regra? Você precisa desabilitar aqui o inativo, então todas as regras, como eu falei, vêm como inativo. Então, você clica para desabilitar, clique em salvar. A partir desse momento, todas as pessoas que entrarem dentro dessa condição, então, na condição de 5 dias aqui que eu configurei, sem presença, vai receber de forma automática esse e-mail, tá? Então, até aqui vocês têm dúvida? Vocês têm alguma dúvida? As informações até o momento estão ficando claras? Todo mundo quietinho? Acredito que não tenha dúvida. Ou se tem dúvida, vocês não precisam ficar com vergonha de expor as dúvidas, tá? Talvez a dúvida de um seja a dúvida do outro. Então, eu vou pedir para vocês interagirem aí, mandar dúvida caso tenha, tá bom? Então, vamos aqui para a próxima. Então, sem presença é a primeira regra aqui do disparos automáticos. Vejam que tem algumas outras, antes do vencimento do contrato, após o vencimento do contrato, antes de avaliação física e tudo mais. Como eu disse no começo, se vocês
Se vocês não quiserem habilitar todas as regras, vocês não precisam habilitar todas. Vocês podem escolher, né, o que você, qual que é a sua maior dor e trabalhar em cima daquilo. Eu até separei aqui algumas sugestões. Por exemplo, deixa eu só pegar aqui. Então, se você quer obter resultado, Carol, eu quero aumentar o meu número de ativos, quero fazer uma comunicação mais pesada para os alunos antigos, para as oportunidades, como eu faço? Então, eu separei aqui algumas regras que você pode estar habilitando para fazer isso. Então, você pode habilitar, por exemplo, após o cadastro de oportunidade, né, que é a regra número 12. Então, quero aumentar meus resultados. O que eu faço? Então, aqui após o cadastro de oportunidade, uma oportunidade, a gente costuma chamar no Evo que uma visita, né? Uma pessoa que foi até o seu espaço, visitou, e aí você fez aquele cadastrinho dela ali de visita de oportunidade. A gente fala muito sobre isso lá na parte de ciclo de venda, né? O quão é importante você pegar as informações de uma visita, de uma oportunidade, para depois você fazer, né, o trabalho, uma régua de contato com essa oportunidade. Então, após o cadastro de oportunidade, aqui está configurado para mandar um SMS. Então, cadastrou essa oportunidade no sistema, um dia depois, essa oportunidade vai receber um SMS conforme você configurou aqui nesse gatilho. Aqui você pode cadastrar, por exemplo, Carol, eu quero cadastrar no dia seguinte que essa oportunidade receba um e-mail, sei lá, depois de 2 dias eu mando um SMS para ela, você pode fazer, tá? Então, nesse exemplo aqui, vem só como um SMS após um dia, então a oportunidade ela é cadastrada dentro do Evo, no dia seguinte, aqui está para ser enviado um SMS agradecendo pela visita e tudo mais. Lembrando que os pacotes de SMS, eles são à parte, tá? Então, dá para você mandar SMS, mas você consegue comprar esse pacote de SMS à parte. Dentro do Evo, aqui na parte de disparos automáticos, você consegue programar um e-mail de forma gratuita, consegue programar uma notificação push, que são aquelas notificações que chegam no aplicativo para o aluno. Você também consegue configurar uma ligação a fazer. Então, tudo isso você consegue programar dentro do Evo de forma gratuita, exceto o pacote de SMS, caso vocês tenham interesse, por exemplo, Carol, quero fazer uma campanha, quero dar uma alavancada nas minhas vendas, quero habilitar o pacote de SMS de uma forma pontual, só para fazer aquela comunicação específica. Você pode, inclusive os pacotes de SMS vocês podem comprar aqui diretamente pelo menu do Evo. Então, aqui do lado direito, na parte superior, você clica aqui. Tem comprar pacote de SMS, eu vou clicar só para vocês verem os valores, tá? Mas isso daqui fica a critério de cada um, de cada academia. Então, o pacote com 500 disparos tá custando 65, 1.000 disparos 130. Então, aqui, caso vocês queiram, dá para comprar, tá bom? Eu vou entrar aqui em outra base, mas também aqui em CRM disparos automáticos, só para mostrar para vocês que dá para vocês configurar vários tipos de disparos no mesmo gatilho. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui após cadastro de oportunidade, que é o 12, só para vocês verem. Então, aqui no cadastro de oportunidade, como padrão, né, vem cadastrado para mandar o SMS, mas, Carol, eu não quero mandar o SMS. A minha primeira comunicação eu quero que seja um e-mail. Você pode alterar aqui para e-mail. E aí, quantos dias depois, né, do cadastro dessa oportunidade você quer que dispare esse e-mail? Então, eu vou colocar aqui que um dia após o cadastro, eu quero disparar aí um e-mail para essa oportunidade. E aí, aqui você coloca o título, né? Então, você coloca, sei lá, o nome da academia, e aí estamos felizes, deixa eu só colocar aqui, estamos felizes por ter você, Vou só configurar aqui de uma forma genérica, só para vocês visualizarem como que fica, tá? Então, a minha academia é Carol Fitness, eu sei, é sem criatividade nenhuma mesmo, mas é só para a gente ter aqui na nossa base de teste. Então, eu coloquei aqui o título, e aí eu venho aqui, faço o corpo do e-mail bonitinho, então coloco a mensagem que eu quero fazer. Então, nesse primeiro momento, provavelmente você tem, né, você cadastrou um funil
de passo que você precisa fazer para essa oportunidade antes que ela se converta para cliente. Então, nesse primeiro momento, o que a gente sempre aconselha? Você não vai mandar essa primeira mensagem um e-mail com link de pagamento para o cara pagar. Então, assim, nessa primeira mensagem, acolhe o cara, recebe, escreve, ó, muito obrigada pela visita, e aí vocês usam aí a criatividade de vocês, faz um e-mail muito bem bolado aí, usa a criatividade, e aí, depois de um dia, você manda esse disparo automático, né, de agradecendo pela visita, por exemplo. Então, aqui está como SMS, eu coloquei para e-mail, vou clicar em salvar só para vocês visualizarem que muda aqui, tá? Então, após um dia dessa oportunidade cadastrada, eu vou configurar um e-mail para ela receber. E aí, como eu quero trabalhar essa oportunidade, como eu quero converter essa oportunidade, eu vou mandar aqui uma outra mensagem, vou programar aqui um outro disparo. Lembrando que para habilitar a regra, você precisa tirar aqui, né? Sempre está como inativo, você tira, desabilita o inativo e salva. Todo mundo que entrar nessa condição a partir de agora, todas as oportunidades que eu cadastrar dentro do sistema já vão receber esse e-mail aqui de forma automática. Carol, então tá bom. Depois de um dia eu já mandei um e-mail para minha oportunidade, né? Agradecendo pela visita e tudo mais. Agora eu quero mandar para ela uma outra comunicação. Quero mandar para ela, sei lá, depois de algum tempo, o link de pagamento. Eu tenho minha página de venda, quero mandar para ela conhecer a minha página de venda, conhecer meus planos e tudo mais. Você pode. Então, você clica aqui em novo. Eu já havia clicado, então apareceu aqui. Então, você clica em novo. Você escolhe qual que é a comunicação que você quer fazer. Então, Carol, eu também quero mandar um e-mail para ela, para essa oportunidade, após, sei lá, após 10 dias do cadastro dela, para ela não esquecer, né, da minha academia, para ela não esquecer da visita que ela fez à academia. Eu quero mandar para ela uma mensagem falando sobre para apresentar minha página de venda, para apresentar meu site, para apresentar tudo que eu ofereço aqui, as minhas atividades. Então, você pode configurar, né, o e-mail aqui bonitinho. Ó, aqui, se você ver, já está configurado aqui um e-mail, ó. Tem um texto que já está legal aqui, vocês podem ver o que dá para manter, o que não dá. E aí, vocês também, que se vocês quiserem, podem mandar o link, né, da página de venda, do site de vocês, para essa oportunidade entrar, acessar. Quem sabe ela até, né, ela não vai precisar nem retornar à academia para fechar o plano. Ela pode comprar o plano ali direto de forma online e voltar para a academia só para treinar mesmo. Então, você não pode perder aí essa oportunidade. Então, a gente estava falando em obter resultado, e aí eu falei para vocês que é importante vocês cadastrarem, né, esses disparos automáticos, configurarem esses disparos automáticos de e-mails para essas oportunidades. Uma outra situação que eu também listei aqui, que é importante, você mandar um e-mail para os seus alunos inativos. Então, aquele cara que já treinou na academia, então ele já treinou na academia, já foi nosso cliente, já conhece o nosso trabalho, mas por algum motivo parou de ir para a academia, parou de treinar, tá como cliente inativo dentro do Evo. Você pode preparar uma comunicação para esse cara, para divulgar seus planos, divulgar suas promoções, divulgar as atividades, para tentar engajar novamente ele e convencê-lo a voltar a treinar. Nessa regra que você vai cadastrar para esses alunos inativos, também pode conter o link de pagamento, porque aí se ele decidir ali, se o e-mail for bem convincente, ele pode resolver comprar por ali mesmo e aí volta para a academia, por exemplo, só para treinar. Então é uma ótima chance também de você dar uma alavancada aí nos seus resultados. Uma outra regra também que eu marquei aqui, que é importante você habilitar, né, se caso você queira obter resultado. Na verdade, obter resultado eu acho que é o desejo de muitos, né, da maioria dos gestores. Então, você também pode configurar uma comunicação para você enviar antes do vencimento do contrato. Então, aqueles alunos que estão, né, com o contrato prestes a vencer, você pode mandar um e-mail, não um e-mail agressivo, tipo, sei lá, 10 dias antes de vencer o contrato, olha, seu contrato está vencendo, renove. Não. Antes mesmo de você comunicar a mensagem que você quer passar, você precisa, né, criar um histórico de relacionamento. Você precisa engajar o cliente para induzir o cliente a fazer, né, no final das contas, o que você quer. Então, antes do vencimento do contrato, você primeiro pode programar algumas comunicações antes, né, falando, e aí, como que está sendo o seu treino?
né? Como que está sendo o seu engajamento com a equipe, e o treino, você já ajustou o treino, já ajustou a carga, então você cria um histórico de comunicação para induzir depois o cliente a fazer o que você quer. Então, você gera esse engajamento, né? Você pergunta se o cara tá tudo bem, se ele tá tudo bem com o treino e tudo mais, e aí você vai criando ali as regras antes. Então, essa primeira regra que tem configurada aqui no contrato é o e-mail, né, 28 dias antes, e aí depois tem um outro e-mail que também está programado aqui 15 dias e assim vai diminuindo a quantidade de dias, sei lá, e quando tiver uma semana antes, aí sim, você pode, por exemplo, mandar, né, o link de pagamento para o cara renovar o plano, para você não ser agressivo e se comunicar só quando te convém, né? Então, eu só vou se comunicar com o meu cliente quando me convém, quando eu estou interessado em alguma coisa. E o cliente percebe isso, não é legal, então essa comunicação você precisa manter, né, uma comunicação contínua, mas, como eu falei lá no início, com conteúdo relevante, para que no final das contas o aluno tome a ação que você deseja ali, que ele quer, que você deseja que ele deve tomar. Então, é bem importante. Então, regra de CRM vem muitas coisas aí por trás. Eu também coloquei aqui, a gente estava falando de resultado, eu também coloquei aqui uma outra regra, se você quer gerar engajamento, então é legal você após a matrícula e após a renovação também montar um e-mail muito bem feito. A gente tem alguns cases de sucesso de alguns clientes nossos que montaram um boas-vindas após matrícula, assim, muito bem feito, que os clientes recebiam uau, que academia é essa? Então, assim, após matrícula, a gente sempre aconselha você mandar, né, um e-mail de boas-vindas, e aí orientando o cliente como o cliente baixa o aplicativo. Agora, nesse momento que a gente, né, vai precisar utilizar agendamento e tudo mais por conta da pandemia, né, vai trabalhar com esse novo normal, essa palavra que as pessoas, né, estão falando aí bastante, então a academia vai voltar com uma rotina diferente, vai precisar fazer agendamento e tudo mais. Então, nesse após-matrícula, é super importante você colocar o regimento da academia, como que ele faz para baixar o aplicativo, qual que é o aplicativo, dá até para você colocar o link da loja do aplicativo para o aluno, para quando ele fez a matrícula, por exemplo, você vai lá, vende pelo site, o cara nunca foi na sua academia, mas você vendeu para ele. Ele não sabe qual que é o passo, o que, que ele precisa fazer e tudo mais. Então, nesse e-mail de boas-vindas, você pode fazer, né, contar a história aí da academia, contar os regimentos, orientar como ele baixa o aplicativo, como que ele agenda a aula, para ele se sentir realmente engajado e sabendo o que fazer, qual que são os próximos passos aí que ele deve tomar. Então, isso é muito importante. Então, em todos eles, você pode, em todas as regras, você pode cadastrar vários gatilhos, não só e-mail. Eu falei do e-mail, mas você pode também, por exemplo, configurar uma notificação push. O que é notificação push? São aquelas notificações que aparecem lá para o aluno no aplicativo. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou criar um novo e vou colocar aqui notificação. Então, na notificação push, você pode colocar aqui quantos dias após que você quer mandar essa notificação, por exemplo. Então, eu vou pôr aqui 5 dias, só um exemplo para vocês verem. Você vai colocar aqui o assunto. Então, você põe um assunto que você deseja comunicar aí com esse cliente. Na descrição, na notificação push, pessoal, vocês precisam ser muito bem objetivos, porque só dá para configurar 200 caracteres aqui de digitação, então precisa ser bem objetivo, é uma mensagenzinha curta que você quer mandar ali para o cara para fazer algum aviso, comunicar alguma coisa. Geralmente a gente utiliza bastante notificação push para aniversário, né, para lembrar do aniversário do aluno. Então, por exemplo, tem o gatilho que é o gatilho 9, que é aniversário do cliente ativo. Então, todas as pessoas que estiverem fazendo aniversário naquela data vai receber, né, o disparo automático que você programa aqui. Então, tem a opção de programar um e-mail. Como eu falei, tem a opção de programar o SMS, né? Porque o SMS é grátis, e tem a opção de programar uma notificação push, que é aquela notificação legal lá do aplicativo. Então, aqui no assunto, tá bem assim, uhul, parabéns, tudo mais, mas como eu falei, vocês vão colocar aqui, configurar conforme vocês falam aí com seus alunos.
Então, existem essas possibilidades de disparos automáticos. Programo, Carol, vou dar uma olhada aqui com calma nos gatilhos que são mais importantes, como eu falei, qual é a minha maior dor, o que eu quero gerar para o aluno nesse primeiro momento. Vai habilitando com calma, analisa, né, o histórico do aluno, o que, que você quer comunicar, o porquê que você quer comunicar e tudo mais. Lembrando sempre de salvar e colocar lá em cima como ativo para todo mundo que entrar nessa condição receber esses e-mails. Então, com relação a disparos automáticos, vocês ficaram com alguma dúvida? Eu vou mudar de assunto, vou para o próximo item aqui de CRM, com relação aos disparos automáticos. Ficou claro até aqui? Vocês têm dúvida como fazer? Quando acabar a reunião, vocês já conseguem habilitar, caso vocês precisem. O Paulo respondeu que está tranquilo. Então, tá bom. Então, aqui, parte de disparos automáticos eu vou encerrar, vou passar aqui, então, para o próximo item. Então, aqui existem, o Rodinei também respondeu que está tranquilo. Então, existem várias possibilidades, vocês vão analisar com calma. Isso é de extrema importância. Então, essa comunicação com o cliente, esse engajamento, é bem importante dele acontecer, tá bom? Então, é a forma que você tem para trabalhar com seus alunos, manter esse engajamento, manter os alunos mais próximos de vocês e economizar tempo. Vocês ganham tempo, né, para cuidar mais da gestão de uma forma geral. A equipe de atendimento, a equipe de venda também vai ganhar um pouquinho mais de tempo para tratar de outros assuntos também. Então, parte de disparos automáticos está ok, ninguém tem dúvida. Vou passar para o próximo ponto, que é filtro de clientes. Não quero mostrar para vocês como que funciona essa tela de filtro de clientes aqui dentro do CRM. Essa tela de filtro de clientes serve para você fazer uma comunicação com seus clientes dentro de um mesmo perfil de forma massiva. Então, Carol, eu quero, sei lá, fazer uma comunicação só para os meus clientes inativos, para todo mundo que está inativo. Sei lá, eu vou fazer uma campanha para alavancar as vendas, quero fazer uma comunicação de uma promoção só para esses clientes inativos. Você consegue fazer aqui por essa tela também. Lá em disparos automáticos, você tem um gatilho, né, para programar o e-mail para esses clientes inativos, mas nesse filtro de clientes também te dá mais possibilidades. Ou então, por exemplo, Carol, eu quero fazer uma configuração para os meus alunos ativos, então eu quero mandar mensagem para todos os meus alunos ativos. Então, aqui nesse primeiro quadrado são as informações dos clientes, né, que você quer listar, que você quer agrupar. Aqui do lado tem as informações do contrato, informação dos responsáveis, treinos, atividades, e dá para fazer uma combinação desses diversos filtros. Então, por exemplo, eu vou fazer uma comunicação para os meus alunos ativos, que compraram o contrato, então eu coloco aqui, ó, contrato ativo, né? Então, que compraram o contrato, sei lá, deixa eu só configurar aqui um contrato. Peraí, deixa eu fechar essa página e vou atualizar aqui, só porque está duplicando para mim. Então, volto lá para filtro de clientes. Então, eu quero fazer uma comunicação só para os clientes ativos. Do meu plano, contrato ativo, vou selecionar aqui, vou desmarcar todo. Eu quero fazer uma comunicação só para os meus clientes que possuem um plano master, por exemplo. Então, Carol, o plano master agora com uma reabertura, sei lá, vai sofrer um reajuste, eu preciso comunicar todos esses clientes que estão dentro desse plano alguma informação, por exemplo. Então, eu seleciono, né, todos os ativos aqui, seleciono o contrato que eu quero fazer essa comunicação, e aí, clico aqui, eu posso clicar para visualizar, vai mostrar a lista de todos os meus clientes ativos com esse plano, porque essa aqui é a minha base de teste. Deixa eu só ver se vai carregar aqui. Então, vou clicar aqui para imprimir. Opa. Não tem nenhum cliente nessa condição, não tem nenhum cliente nesse plano, mas é porque a minha base de teste não vai carregar. Mas vamos supor que eu quero mandar um e-mail para esse cliente, não só e-mail, nessa tela aqui você consegue mandar um e-mail, um SMS, programar uma ligação para fazer. Então, lá em CRM, eu não falei para vocês, acabei passando, mas eu vou falar aqui, você também consegue programar uma ligação para fazer. Então, por exemplo, vou voltar para falar um pouquinho de CRM, lá de disparos automáticos, só para contextualizar aqui para vocês.
Então, lá em CRM disparos automáticos, a gente estava falando de faltantes, eu mandei mensagem para o cara, 5 dias que ele estava faltando, mandei 7, mandei 15. Poxa, 15 dias e ainda assim ele continua faltando. Se você tem uma equipe de recepção, uma equipe, né, de consultor, você pode programar uma ligação a fazer. Então, lá em CRM dá para programar uma ligação para fazer, né? Lá em disparos automáticos também dá. E aí entra para a carteira daquele consultor essa tarefa de ligação a fazer, entra que ele precisa, né, fazer uma ligação para aquele cliente, e aí você coloca o motivo. Vou mostrar para vocês aqui nessa tela como que configura o ligação a fazer, e aí funciona da mesma forma lá no ligações a fazer que você programa no disparos automáticos. Então, eu posso mandar um e-mail, posso mandar um SMS, posso programar uma ligação para todos esses clientes e posso também fazer, enviar uma mensagem push lá no aplicativo para todos os clientes ativos que tenham comprado, né? Tenham o contrato ativo que eu selecionei aqui. Então, para mandar um e-mail para todos eles, basta clicar aqui, você vai colocar o título do e-mail e o corpo, e aí clique em enviar, todo mundo que tiver, né, dentro daquela condição recebe. Programar o SMS é a mesma coisa, clique em SMS e aqui você escreve a mensagem. SMS tem o limite de 160 caracteres ali na mensagem, então também precisa ser bem objetivo. Se eu clicar em ligações a fazer, eu vou programar uma ligação para fazer lá e vai entrar lá para a carteira dos consultores, conforme eu falei para vocês, lá nas tarefas aqui de ligações a fazer, que a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Então, qual que é o título dessa ligação? Então, eu vou colocar aqui, ó, comunicar. Então, eu vou colocar aqui, essa ligação tem como título comunicar a alteração de valores. Então, aqui embaixo eu vou colocar o que que o meu aluno, o que que o meu consultor, na verdade, precisa tratar nessa ligação. Então, eu vou colocar comunicação, alteração de valores dos planos. Opa, do plano. E aí vocês vão colocar aqui o que que o agente, né, o consultor de vocês, o recepcionista, precisa tratar nessa ligação. E aqui a data de agendamento, para quando que eu vou agendar essa ligação? É para hoje, é para amanhã? E aí você seleciona aqui qual que é a data que você quer programar essa ligação. Eu vou deixar com uma data de hoje, porque depois eu vou mostrar para vocês lá no ligação a fazer. Então, clico em enviar, a tarefa foi criada, lembrando que aqui no ligação a fazer não vai enviar uma ligação para cliente, né? Não tem como, mas vai criar uma tarefa de ligações a fazer aqui dentro do seu ligações a fazer, tá? E aí, ainda aqui em ligações a fazer, quando o seu consultor acessar o Evo, eu vou mostrar aqui, quando você entra no Evo, a primeira página que carrega é o dashboard aqui, né? Dashboard gerencial. O consultor, a visão do consultor é essa aqui, ó, é o dashboard operacional. Então, deixa eu só clicar aqui. Opa. Espera aí que essa tela, ela... Estou na base de teste, tem algumas telas que é publicada para gente antes de ir para o ar. Então, deixa eu só atualizar aqui. Beleza. Aqui está mostrando quais são os colaboradores que vai ter essa visualização aqui. Eu vou pôr consultora de venda, recepcionista. Beleza, vou selecionar aqui só para deixar... Beleza. Então, eles vão ter essa visualização aqui, muito diferente da de vocês, né? Que vocês conseguem, vocês como gestores, quem são gestores, vão conseguir ver, né, o número de contrato ativo, o número de aluno ativo e tudo mais. O recepcionista, o consultor, ela vai ter essa visualização aqui. Então, tudo que ela tiver, por exemplo, de ligações pendentes a fazer, vai aparecer aqui para ele, além de lá de CRM, ligações a fazer, vai aparecer assim que ele entrar no Evo, também nessa tela, e aí ele clica para visualizar, vai aparecer todas as ligações que ele tem para fazer naquela data. Então, vou voltar aqui para não perder da onde a gente parou. Então, volto, estava aqui em filtro de clientes. Então, dá para selecionar, posso combinar vários filtros para mandar um e-mail. Então, por exemplo, Carol, eu quero mandar um e-mail para todos os meus alunos ativos que estão sem exame médico. Então, preciso comunicar com eles, preciso mandar uma mensagem que eles precisam providenciar esse exame. Então, eu consigo combinar o filtro de alunos ativos e sem exame médico. E aí, clico para fazer aqui a comunicação. Se eu quero só visualizar, eu clico aqui,
vai aparecer a lista de todos os clientes que estão dentro dessa condição. Se eu clico para imprimir, também vai aparecer aqui a lista de todos os alunos que estão dentro dessa condição ativo e sem exame médico. Com relação a essa tela de filtro de clientes, vocês ficaram com alguma dúvida? Tá tranquilo? Qual que é o objetivo da tela? Quais as possibilidades vocês têm aqui com essa tela? Vocês podem abrir o microfone, caso vocês queiram, para falar, ou então pode mandar aqui também pelo chat, que aí eu vou respondendo as dúvidas. Então, tá bom. Então, se vocês responderam que tá tranquilo, vou passar para o próximo tópico. Eu vou mostrar também agora o filtro de oportunidades. Então, o filtro de clientes, dá para fazer essas combinações, né, para se comunicar aqui com os alunos. Você também consegue utilizar aqui em CRM o filtro de oportunidades. Então, Carol, eu quero fazer uma comunicação para todas as oportunidades que eu cadastrei no mês passado, porque eu quero alavancar aqui as minhas vendas, quero fazer uma comunicação forte, divulgar a nossa campanha, nosso novo plano, nosso novo desconto, por exemplo, para todo mundo que foi cadastrado dentro de um período. Então, eu posso também pegar, vamos supor que eu vou pegar todas as oportunidades cadastradas aqui dentro do sistema, do dia 1 até a data de hoje. Então, todas as oportunidades cadastradas dentro desse período aqui, eu posso, a mesma coisa, eu posso imprimir só para eu visualizar, né, quem são essas oportunidades. Consigo mandar um e-mail para todas elas, uma SMS, programar uma ligação da mesma forma, e aqui também você consegue ver o histórico. Então, você consegue filtrar também, consegue combinar os filtros. Então, por exemplo, eu quero visualizar todas as oportunidades cadastradas dentro do sistema pelo consultor X. Então, pelo consultor Kleber, eu quero ver todo mundo que o Kleber cadastrou aqui, porque eu quero programar uma ligação para ele fazer. Então, você seleciona Kleber, ligações e vem, programa qual é a ligação, né, o tema que você precisa fazer. Dá para você selecionar também por área de interesse. Então, lá em ciclo de venda, a gente sempre fala, no treinamento de ciclo de venda, a gente fala que é importante você cadastrar, né, as áreas de interesse, o que o aluno tem interesse na academia, para depois você fazer uma comunicação específica para aquele público. Então, por exemplo, quando você cadastra lá a oportunidade, você pode colocar a área de interesse. Então, pode ser, essa área de interesse pode ser alguma modalidade em específica, então você tem várias modalidades e você seleciona a área que aquela oportunidade tem interesse. Então, a minha aluna Maria tem interesse apenas em ginástica. Então, na hora de fazer uma comunicação, você pode selecionar as oportunidades específicas de acordo com cada área. Essa área de interesse não apenas pode ser as modalidades, como também pode ser o objetivo. Então, por exemplo, eu tenho uma oportunidade cadastrada aqui dentro do sistema que tem interesse em emagrecimento. Então, eu quero fazer, sei lá, um desafio 21 dias e eu quero comunicar esse desafio que eu vou fazer para o cliente através aqui da área de interesse. Isso é muito importante para você saber o que você deve comunicar. Então, por exemplo, Carol, eu vou fazer uma campanha, sei lá, das minhas artes marciais aqui, quero dar uma alavancada nas vendas dos planos de arte marcial. Então, eu preciso saber para quem eu vou direcionar, né, essa comunicação. Não adianta uma pessoa que não tem nenhum interesse em arte marcial você mandar uma comunicação dessa, porque é meio que um investimento, não que perdido, pode até ser que ela se interesse, mas para você ser mais assertivo, você pode separar essa comunicação através de áreas aqui de interesse. O como conheceu da mesma forma. Então, aqui já vem como padrão dentro do Evo, lá também no momento do cadastro da oportunidade, você consegue configurar como que essa oportunidade conheceu a sua academia. Então, por exemplo, se ela conheceu através de uma campanha, de um site, do seu site ou da sua página de venda, ela vai aparecer lá, né, como conheceu campanha, site ou totem site, e aí você quer mandar uma comunicação para ela, porque ela conheceu sua academia através do site, mas ela ainda nem fez uma visita, ela ainda não conhece o seu espaço físico, e aí você quer convidá-la para conhecer o seu espaço. Então, você consegue, por exemplo, filtrar aqui como conheceu. Então, são várias possibilidades de filtros também.
São menos filtros, né, do que a tela de cliente, mas você pode fazer também várias comunicações para fazer, para ter aí esse vínculo, para manter esse vínculo com esse aluno e assim alavancar os seus resultados. Então, de relacionamento, o Evo te traz aí essas ferramentas para melhorar esse relacionamento, essa comunicação aí com os alunos. Um outro tópico que eu quero mostrar para vocês também são as ligações a fazer, né, que eu falei bastante, mas eu vou mostrar. Então, tudo que eu configurei lá de ligação a fazer, tanto no CRM de disparos automáticos, quanto em filtro de clientes, quanto em filtro de oportunidades, vão aparecer aqui nessa tela de ligações a fazer. E aí você pode selecionar pelo período. Então, por exemplo, se eu como eu não tinha nenhum cliente ali cadastrado, eu não consegui filtrar, mas você pode cadastrar por período, pode também filtrar por consultor. Então, por exemplo, eu quero ver tudo que o Tiago tem para fazer na data de hoje, ou dentro de um período. Você seleciona aqui o período que você quer pesquisar, vai mostrar todas as ligações ali que o Tiago tem pendente, ou tem realizado, ou ainda tem para fazer. Então, dá para programar isso. Com relação a filtro de clientes, filtro de oportunidade e ligações a fazer, estou falando muito rápido, tá tranquilo? Vocês estão conseguindo acompanhar? Alguma dúvida? Se não, a gente já vai para o nosso próximo item. Tá todo mundo muito quietinho, ou não estão com dúvida nenhuma, ou estão cheios de dúvidas e não querem falar. Mas vamos lá, eu vou passar para o próximo. Então, falando de relacionamento com o cliente, eu mostrei para vocês como que vocês fazem, né, a programação dos disparos automáticos, como que vocês podem se comunicar com os clientes através do filtro de clientes, agrupando ali, né, por categoria, filtro de oportunidades também, e aí ligações a fazer. Além disso, eu quero mostrar para vocês também uma outra forma de relacionamento com o cliente, através do aplicativo. Lá no aplicativo a gente tem a opção de timeline, eu vou mostrar para vocês. Então, aqui em CRM, timeline, isso eu vou pedir para vocês acompanharem, se vocês puderem já fazer uma publicação de teste para aparecer lá no timeline de vocês. Caso vocês ainda não tenham feito, eu vou pedir para vocês fazerem agora, nesse exato momento. Então, a timeline é a forma que você vai ter, né? É a forma de comunicação que você vai ter com seus alunos, como se fosse uma rede social, um Facebook ali, só para os alunos que têm acesso ao aplicativo. Então, nessa timeline, vocês podem fazer diversas publicações, podem divulgar aula, pode colocar dica de treino, dica de alimentação, podem utilizar a criatividade para montar uma comunicação com o seu cliente, para, como eu falei no início, para manter aquele vínculo, né, fidelizar o cara, deixar ele engajado. Quanto mais engajado estiver o cliente, mais ele vai aceitar esse seu tipo de comunicação. Então, aqui na timeline, eu tenho algumas publicações, né, eu vou mostrar para vocês como que faz para publicar. Então, eu coloquei algumas dicas de treino e tudo mais. Os alunos também podem publicar, então é uma timeline aberta para os alunos, todos eles podem se comunicar, podem tirar foto na academia, postar foto que estão ali no treino e tudo mais. Como que eu faço essa publicação? É bem simples, a publicação você vai fazer sempre aqui por dentro do Evo. Qualquer pessoa que for fazer a publicação, se você der permissão, na verdade, para fazer publicação na timeline, precisa de permissão. Então, se não for o gestor, se for outra pessoa que for fazer essa publicação, vai precisar de permissão. Por quê? Quando qualquer colaborador que tenha permissão faça uma publicação na timeline, sempre vai aparecer com o nome da academia. Então, por exemplo, se o meu consultor João, que publicou na timeline, vai aparecer para o aplicativo dos alunos, que foi a academia, no meu caso, a Carol Fitness, que é o nome da minha academia fictícia aqui, só para mostrar para vocês. Então, no meu caso, qualquer consultor, né, qualquer pessoa que publique na timeline, sempre vai aparecer com o nome da academia essa publicação. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu publico. Então, aqui do lado direito superior, eu vou pedir para vocês, se vocês puderem acompanhar, fazer uma publicação só para vocês verem como que fica legal no aplicativo. Então, eu clico aqui em nova publicação, coloco o título da publicação. Então, eu vou pôr... eu vou promover uma atividade, então eu vou colocar aqui super aula.
de Zumba. Então, coloquei aqui super aula de Zumba. Eu posso inserir uma imagem, posso inserir também o link de um vídeo. Então, se vocês tiverem algum vídeo no YouTube que você quer divulgar, você pode clicar aqui e cola o link, né, da URL ali do YouTube para colocar aqui. Nesse caso, eu vou publicar uma imagem. Opa, saí, então perdi. Super. E aí eu também posso publicar uma imagem. Então, eu vou clicar aqui, deixa eu só ver se eu tenho imagem aqui de Zumba. Tenho uma imagem aqui de Zumba. Então, super aula de Zumba. Aqui eu coloco a mensagem que eu quero passar. Então, deixa eu só pensar aqui no texto para colocar. Então, deixa eu ver só a data do sábado para colocar certinho. No dia 18. Aqui um exemplo para vocês visualizarem como que fica. Vou pôr aqui às 15 horas. Então, eu coloco o título da minha publicação, posso inserir uma imagem ou um vídeo, coloco a mensagem que eu quero passar para os meus alunos. Nesse caso aqui, eu estou promovendo uma atividade. Então, eu tenho essa atividade na minha grade de horário, então eu vou selecionar aqui e vou escolher a atividade que eu quero promover. Se fosse apenas uma publicação de dica de treino ou de dica de alimentação e tudo mais, você não precisaria selecionar a atividade, né? Então, eu vou clicar aqui só porque eu estou falando de uma atividade que tem na minha grade de horário. Então, eu vou selecionar aqui dia 18. Eu clico aqui, né, mudo a data. Então, vai aparecer todas as aulas que eu tenho aqui no dia 18. Então, eu estou falando que eu vou promover uma aula de Zumba às 15. Marco aqui a aula de Zumba, clico para salvar. E aí, eu tenho uma opção de publicar na data de hoje. Então, vai publicar agora, a partir do momento que eu clicar em publicar. Ou também eu posso deixar agendada, eu posso deixar essa publicação agendada. Então, Carol, eu quero manter uma comunicação com o meu cliente, quero fazer pelo menos uma publicação por dia aqui na timeline, mas o meu dia a dia é super corrido, eu não tenho tempo para todo dia sentar e fazer essa publicação. Não tem problema, você pode, por exemplo, pegar a segunda-feira, senta ali no momento da segunda, cria todas as publicações e agenda para qual data você quer que seja publicada ali na timeline. Então, aqui, ó, tem a opção de agenda. Então, Carol, eu vou agendar que essa publicação quero que aconteça amanhã, ou então quero que aconteça na quarta, porque está falando de uma atividade que vai acontecer no sábado, quero publicar um pouquinho mais perto, e aí aqui você consegue colocar o horário que você quer que publique. Então, eu vou publicar essa mensagem na quarta, né, no dia 16, às 14 horas. Quando você clicar em publicar, ela não vai aparecer, né? Vai ficar como programada. Nesse caso, eu quero mostrar para vocês, então eu vou colocar aqui com a data de hoje, então vai publicar assim que eu clicar aqui nesse botão. Então, cliquei em publicar. Já aparece aqui para mim, aparece também lá no aplicativo para os alunos de vocês. Os alunos podem curtir, podem comentar, fazer toda essa interação aqui das publicações. Como eu falei, eles também podem publicar, as outras pessoas também podem curtir e comentar as publicações uma das outras. Aqui nesse filtro aqui de status, você consegue filtrar. Então, Carol, eu tenho uma lista imensa aqui de publicação, eu quero filtrar uma determinada publicação. Então, eu quero, por exemplo, filtrar todas as publicações que foram denunciadas. Por que que tem essa opção de denunciada? Como fica aberto para todo mundo pode publicar na timeline, tem a opção dos próprios clientes, né, dos próprios alunos denunciarem alguma publicação de conteúdo impróprio, de conteúdo indevido. Então, eles vão clicar lá para denunciar. Todas as publicações que forem denunciadas, você vai conseguir filtrar e visualizar aqui. Nesse meu caso, eu não tenho nenhuma publicação denunciada, apesar de que foi, ó, tá vendo? Essa publicação aqui, ela foi denunciada por um aluno, então aparece aqui como denunciada. E quem denunciou também aparece a data e o horário que a pessoa denunciou. Aqui você consegue filtrar
tudo que você tem programado, né, que você programou ali para postar durante a semana. E você também consegue filtrar todas que foram ocultadas. O que significa isso? Então, aquelas publicações programadas, aquelas publicações denunciadas, né, que tem conteúdo impróprio, você pode ocultar essa publicação ali da timeline de vocês. Então, essa publicação aqui, ela foi denunciada, então eu não quero que ela apareça mais para os alunos lá na timeline. Eu clico aqui nos 3 pontinhos, clico para ocultar, e aí, ó, aparece que essa publicação foi ocultada, aparece quem ocultou, o dia e o horário que ocultou também. Não dá para excluir, tá? Então, assim, quando alguém faz alguma publicação, não dá para excluir. Isso é proposital, realmente para gerar histórico. Então, se você vê que tem um aluno que sempre está publicando um conteúdo indevido, você precisa chegar, né, naquele aluno e ter uma conversa que ele está tendo atitudes que não condiz ali com as atitudes propostas pela academia. Então, não tem como excluir, você consegue apenas ocultar as mensagens, vai aparecer apenas para você aqui como ocultada, mas elas somem de lá do aplicativo. Vocês conseguiram fazer essa publicação? Vou dar 3 minutinhos para vocês tentarem fazer aí, caso vocês ainda não tenham feito dentro do aplicativo, só para vocês visualizarem como fica, e aí tira todas as dúvidas. Agora são 16:01, 16:04, a gente volta. Então, vou dar esse tempinho para vocês fazerem essa publicação. Então, CRM, no menu do lado esquerdo, CRM, o item é Timeline. E aí, você vai clicar em Nova Publicação do lado direito superior e podem fazer aí essa publicação de teste, só para vocês verem como funciona. Último segundo. Todo mundo conseguiu fazer a publicação? Alguma dúvida aí no meio do caminho? Rodinei falou que sim, conseguiu. Paulo, Silvana, vocês conseguiram fazer? Tá, então vamos lá. Então, falei sobre, né, essa parte de aplicativo
do cliente, né? A timeline, que é um meio aí de interação, mais um meio aí para vocês se relacionarem com os clientes de vocês. Eu vou mostrar também aqui dentro do sistema a opção de consultor responsável e professor responsável. Lembra que lá em CRM, quando a gente programa uma ligação para fazer, você consegue filtrar por responsável? Ao cadastrar um cliente em uma oportunidade dentro do Evo, você tem a opção lá de cadastrar o consultor responsável por aquela oportunidade. E aí, todas as tarefas relacionadas àquela oportunidade fica ligada àquele consultor. No treinamento sobre ciclo de venda, a gente fala muito sobre isso, então eu não vou voltar nesse item, eu vou só mostrar para vocês como que fica essa integração. Então, eu vou pegar aqui uma aluna, só para vocês visualizarem como que fica essa integração, essa relação de professor e consultor ali no perfil de cada aluno. Então, quando eu cadastrei essa cliente Lorena, eu defini ali, né, qual que é o consultor responsável. Então, quando eu venho aqui aqui no mais, então eu cliquei no perfil do aluno, cliquei aqui em mais, clico em conexões, eu consigo visualizar quais as conexões que essa aluna tem com o consultor, quem é o professor, quem que é o personal, caso ela tenha um personal responsável. Então, aqui, a Lorena Lourenço, ela tá na carteira, né? A conexão dela é com a Carol Amaral, que é a minha consultora recepcionista. O professor, ela não tem nenhuma conexão com o professor, porque ela tem aqui uma conexão com o personal. Então, Carol, ó, eu quero tirar a Lorena por algum motivo, sei lá, ela mudou de horário, ela não tem um bom relacionamento aqui com a Carol, ou algo do tipo, N motivos que pode acontecer, eu quero tirar, eu quero que a Lorena Amaral venha para a carteira, sei lá, deixa eu ver se eu tenho aqui um outro consultor chamado. Deixa eu só ver aqui. Alessandra, eu acho que eu tenho cadastrado. Então, eu quero que a Lorena venha para a carteira da minha consultora Alessandra. Você consegue trocar aqui, dar um cheque, e aí alterou da Carol Amaral a conexão agora. A Lorena vai estar conectado com a Alessandra. Então, tudo que eu for fazer, né, de tarefa, de ligação a fazer, para a Lorena vai entrar na carteira da Alessandra. A mesma coisa funciona com o professor. Então, vamos supor que o professor, a Lorena sempre faz as aulas do Kleber, então eu posso marcar aqui o Kleber, né, como o professor responsável pela Lorena. E aí dá para fazer essa integração, né, de consultor com o aluno. Isso a gente vê, você cadastra isso, ao cadastrar uma oportunidade dentro do sistema, você elege um consultor responsável ali por aquela aluna. O que eu quero mostrar também dentro do perfil do aluno é a aba de relacionamento. Então, se a gente está falando sobre relacionamento com o cliente, a gente tem N opções, né? Eu mostrei para vocês lá em CRM, tem a opção de disparos automáticos, filtro de clientes, filtro de oportunidade e tudo mais, ligações a fazer, mas você também consegue criar uma tarefa para fazer dentro do próprio perfil do aluno, não só lá em CRM. Então, Carol, eu quero fazer uma comunicação para a minha aluna Lorena, e aí eu estou aqui direto no perfil dela. Eu consigo ver, inclusive, né, o histórico de comunicação que eu tenho com essa aluna. Então, ó, aqui eu consigo ver todos, consigo selecionar por temas específicos. Então, por exemplo, eu consigo ver todas as ligações que foram programadas para a Lorena, todos os e-mails, SMS. Mensagem, essa mensagem aqui é a mensagem que você pode configurar no controle de acesso na catraca. Então, dá para configurar uma mensagem. Então, por exemplo, é o dia do aniversário da Lorena, eu sei que é o aniversário dela, eu posso configurar no controle de acesso na catraca ali, uma mensagem para ela. Então, ó, aqui nova ligação é simples. Então, por exemplo, eu vou passar aba por aba só para não pular aqui a ordem. Então, aqui em cima, nova ligação. Eu clico aqui para agendar, né? Se eu não quero que a ligação seja com a data de hoje, seja uma ligação com uma data futura, então, ou uma data agendada, então eu clico aqui em agendamento, seleciono quando que eu preciso fazer uma ligação para a Lorena, coloco da mesma forma que lá no CRM filtro de clientes, coloco o assunto, coloco a mensagem e clico para salvar, que aí vai ser programada aí essa ligação para fazer para ela. Posso, da mesma forma, programar o e-mail, programo um SMS,
E aí, essa nova mensagem aqui é uma mensagem no controle de acesso ou no totem. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui só para vocês visualizarem. Ó, veja que eu posso configurar o período que eu quero que apareça essa mensagem. Então, por exemplo, se eu quero que apareça só na data de hoje, eu deixo aqui a data de hoje. Ou então, se eu quero que apareça até o final da semana, então eu configuro aqui quando que eu quero que apareça essa mensagem. E aí eu seleciono se eu quero que essa mensagem apareça no totem, que é aquele totem de autoatendimento, ou que apareça lá no controle de acesso na catraca para aquela aluna. Isso serve também, por exemplo, se a aluna esquece a chave do carro, ou se a aluna esquece algum item pessoal dela na academia, você pode configurar uma mensagem lá no controle de acesso, para assim que ela passar na catraca, ela ver aquela mensagem ali, aquele aviso. Então, dá para vocês fazerem isso, escreve, digita aqui a mensagem que vocês querem e clica para salvar, que aí dentro do período que vocês configuraram, essa mensagem vai ficar salva. A mesma, aqui em notificação, é uma mensagem que vocês vão configurar interna, tá bom? Então, por exemplo, Carol, a Lorena ela tem uma patologia no joelho esquerdo e é uma informação que todos da academia devem saber. Então, isso daqui é só uma notificação interna entre os colaboradores sobre essa aluna, tá? A aluna não tem visualização, ela não tem acesso a essa mensagem. E aí, eu vou colocar aqui, ó, patologia. Então, eu vou pôr patologia no joelho esquerdo. Então, Carol, essa é uma mensagem importante sobre a Lorena. E ninguém da academia pode ficar sem saber, todo mundo precisa ver. Então, eu clico aqui em nova notificação. Ou então, a Lorena fez uma reclamação super urgente sobre, sei lá, sobre algum professor, sobre o atendimento, fez uma reclamação de uma forma geral aí na academia. É uma informação que é importante, vocês precisam colocar e dar uma atenção nisso, e eu preciso que todos os meus consultores vejam. Você pode configurar aqui, né? Escreve a nova notificação que você quer que apareça aqui para os consultores, né, para os funcionários. Essa mensagem, até mesmo por uma questão de segurança, não dá para ser apagada, tá? Então, tudo que você coloca aqui em nova notificação vai ser mandado, vai ficar permanente aqui no perfil dessa aluna para gerar realmente um histórico, tá? Tudo que acontecer com ela na academia que for importante, vocês precisam colocar aqui. E aí, nova mensagem de WhatsApp, né? Lá nos disparos automáticos e tudo mais. Não sei se vocês perceberam, mas lá a gente não tem a opção de disparos automáticos através do WhatsApp. Isso porque é uma configuração do WhatsApp, o WhatsApp não permite, né, que seja enviado mensagem em massa, então por isso a gente não consegue fazer naquelas outras formas que a gente tem automática, né, de relacionamento, mas vocês podem fazer isso aqui direto por dentro do sistema. Para mandar uma mensagem automática aqui pelo WhatsApp, você precisa ter o WhatsApp Web configurado dentro do sistema, porque quando você faz aqui a mensagem e clica para enviar, vou clicar aqui só para vocês visualizarem. Eu clico em iniciar a conversa, me direciona para o WhatsApp Web. Então, precisa ter o WhatsApp Web aqui, né, no computador, para você conseguir entrar aqui e encaminhar uma mensagem direto para a aluna pelo WhatsApp. Aqui está falando que não foi encontrado, porque esse número que eu coloquei aqui, como é um perfil de teste, eu coloquei um número qualquer, um número que não é existente. E aí, depois, você também pode configurar uma notificação push, que são aquelas notificações, né, que chega no celular, no aplicativo, para essa aluna aqui direto dessa tela de relacionamento. Então, são aquelas notificaçõezinhas, se vocês tiverem o aplicativo do iFood ou algum outro aplicativo de banco, eles sempre às vezes mandam, né, uma notificação de algum aviso, de alguma mensagem. Você pode mandar a notificação para a aluna direto pelo perfil dela. Então vejam que tudo isso aqui, todas essas possibilidades de relacionamento de mensagem, a gente já viu lá em disparos automáticos, vocês podem programar por lá, mas dentro do perfil do aluno, né, de forma ali individual, você consegue também mandar um por um, exceto o WhatsApp, que não aparece lá. Essa opção de envio por WhatsApp é exclusiva aqui do perfil do aluno, por conta de uma configuração do próprio WhatsApp, que não nos permite mandar de forma massiva. Pessoal, tô falando muito rápido, tá dando para acompanhar? Posso mudar para o próximo assunto, então? Eu quero ouvir a voz de vocês. Vocês podem ligar o microfone?
o Rodney, eu já ouvi a voz dele, a Silvana ainda não ouvi a voz da Silvana. E aí, Silvana, tá dando para acompanhar? O Rodney falou que sim, tá dando. A Silvana tá quietinha, não quer falar. Tudo bem, Silvana, vou te respeitar, vou passar aqui então para o próximo tópico. Então, hoje o nosso tema é sobre relacionamento com o cliente. Então, para fechar, né, o último tema que eu tenho aqui para abordar com vocês é a parte de clube de recompensa. Carol, o que é clube de recompensa? Então, eu vou só mostrar para vocês. O clube de recompensa é bem legal assim para vocês trabalharem aí na academia, que é como se fosse, como que eu posso explicar para vocês? Vocês vão configurar os gatilhos, né, que as pessoas vão ter ali, que vão ganhar pontos para depois resgatar algum prêmio. O que significa isso? É uma forma realmente de você ter, né, se manter, ter esse relacionamento com o cliente, ter o cliente mais próximo, e aí você incentiva o cara a ir mais para academia, a renovar de forma automática para ele receber esse para receber essa moeda, e aí trocar essa moeda pelos prêmios que você vai cadastrar. Então é basicamente isso, o clube de recompensa. Então você bonifica o cliente, né, com uma moeda que é o FitCons, que é a nossa moeda virtual aqui do clube de recompensa, quando ele faz determinada ação. Então, vamos lá. Então, eu vou mostrar para vocês. A princípio, o clube de recompensa está disponível para a versão Pro, né? Para a versão Pro do Evo. Mas dentro de alguns dias, no máximo 2 semanas, já vai estar disponível para todas as versões do Evo. E aí vocês podem configurar para deixar os clientes mais engajados. É bem legal. Muitas academias utilizam e tem tido bastante sucesso aí com esse clube de recompensa. Então, Carol, como que eu faço? O que que é? Como que eu faço aí para utilizar esse clube de recompensa? Aqui em administrativo, você vai vir em clube de recompensa. Como que eu faço para configurar? Primeiro, você vai criar, né, suas regras de disparo. Então, o que eu vou dar, né? Qual que é a quantidade ali de moedas, que são FitCons, que eu vou dar para o cliente conforme determinada ação dele. Então, isso é uma forma de manter o cliente engajado, incentivar que ele vá à academia, que ele renove, que ele faça o que você quer ali, o que você está propondo. E aí, em troca disso, ele recebe FitCons para trocar pelos prêmios que você vai cadastrar. Então, por exemplo, se você vende produto, se você vende, sei lá, roupa, squeeze ou algo do tipo, você pode deixar ele pode juntar ali aqueles FitCons para trocar por recompensa. Essas recompensas você que vai cadastrar, pode ser plano, pode ser contrato, pode ser serviço, pode ser produto, pode ser o que você quiser, tá? Então, o que a gente precisa fazer para configurar o clube de recompensa? Primeiro configurar os gatilhos. Aqui já vem alguns gatilhos pré-configurados, na verdade são 8 no total. Você vai determinar a quantidade de FitCons destinada para cada gatilho. Então, aqui nesse meu exemplo, eu configurei que quando o cliente renova, né? Quando o cliente faz uma renovação antecipada, ele recebe, aqui 10 dias antes eu coloquei que ele recebe 100 FitCons, 15 dias antes eu coloquei que ele recebe 150, mas aqui você vai configurar da forma que você achar melhor, tá? Porque isso daqui é dinheiro, né? É dinheiro virtual, mas é dinheiro. Então, você vai configurar aqui conforme você achar melhor. Como que eu faço para fazer essa configuração? Então, deixa eu só abrir aqui. Aqui eu já tenho alguns gatilhos pré-configurados, mas eu vou mostrar para vocês como que faço. Então, eu vou clicar aqui no mais e eu vou configurar, né, o gatilho para cada regra. Então, eu tinha configurado que 10 dias são 100, 15 dias antes são 150. Eu vou configurar aqui 5 dias antes são 50 FitCons. Opa! E aí eu clico aqui para salvar. Então, os alunos que renovarem, isso aqui eu incentivo que o aluno renove, né, de forma antecipada, para que ele ganhe aqui os FitCons conforme eu configurei. Então, se ele renova um plano, então se é um plano que ele renova 15 dias antes, né, do vencimento, o cara vai receber, né, 150 FitCons ali, para ele depois ir juntando e trocando pelo prêmio que ele escolher depois. Então, aqui, beleza, eu coloquei, né, a renovação antecipada, cadastrei os meus gatilhos, né,
que vai dar para esse aluno, que vai acumular para esse aluno esses pontos, né, essas moedas, esses FitCons. Aqui aparece a antecipação automática, aniversário de matrícula. Então, por exemplo, eu coloquei aqui que um mês após a matrícula, ele vai receber 100, 2 meses 200, 6 meses 600, e aí se o cara fizer um ano de matrícula, ele recebe mais. Isso daqui você vai definir, né, quais as suas regras e os seus prêmios, como eu falei. Então é bem legal, muitas academias estão tendo muito sucesso, as pessoas fazem competição por quem tem mais FitCons, por quem troca mais, resgata mais produtos com esses FitCons. É bem legal, você incentiva a competitividade entre as pessoas, incentiva as pessoas, por exemplo, nesse caso de renovação automática, você incentiva eles a renovarem de forma automática. Aniversário de matrícula, incentiva o cara a ficar muito mais tempo, né, para conseguir mais ali FitCoins, mais moeda. Aqui também você tem vários gatilhos, eu vou falar um gatilho de cada, só para vocês terem noção quais as possibilidades que o sistema traz. Então, aqui tem presença semanal. Então, por exemplo, você pode configurar que o cara que foi treinar a semana inteira vai receber, poxa, o cara super comprometido ali, foi treinar a semana inteira, você incentiva a presença dele e ainda recompensa ele por ter ido todos os dias. Então, aqui, ó, eu vou clicar no mais, porque esse eu não tenho nenhum gatilho configurado. Então, eu vou colocar, se o cara for 5 vezes na semana, ele vai receber por ter ido 5 vezes na semana, sei lá, porque ele vai receber 200 FitCons por isso. Então, quando o sistema registrar presença para ele ali 5 vezes, é gerado esses pontos, esses FitCons para ele de forma automática, tá? Conforme cada gatilho que vocês configurarem. Então, ó, quando o aluno atingir 5 presenças na semana, ele vai receber esses 250 FitCons. Presença na turma, a mesma coisa. Se é aula coletiva e ele for ali, tiver a presença naquelas aulas coletivas, eu consigo configurar para ele receber FitCons. Presença diária, check-in no Facebook pelo aplicativo. Isso aqui é muito legal. Então, por exemplo, se o aluno está na academia e faz um check-in no Facebook, que estava na academia, sabe quando você faz uma publicação no Facebook e marca ali onde você está? Isso é legal porque é uma forma das pessoas divulgarem o seu espaço, divulgarem a sua academia, né, de uma forma que você não vai fazer nenhum investimento por esse marketing, mas que você compensa o aluno que fizer isso, né, o aluno que divulgar. Dessa forma, você pode alcançar muito mais pessoas também, é um meio de marketing bem legal, e aí o aluno ganha também quando o aluno faz isso. Então, os dois ganham, né, tanto a academia quanto o aluno. Nova matrícula, então aqui a nova matrícula, o cara se matriculou, é novo, está entrando na academia agora, você também consegue configurar a quantidade de FitCons que ele vai ter. E aí, rematrícula, quando o cara se rematricula aí na academia, né, renova o plano, você também pode configurar. Então, são várias regras. É importante, na hora de configurar essas regras, vocês pensarem realmente no dinheiro, né, no valor. Então, aqui eu coloquei 200, 150, porque os prêmios que eu cadastrei, a recompensa está com um valor bem alto. Aqui, nessa parte de recompensa, de criar gatilhos, criar disparos, clube de recompensa, vocês estão com alguma dúvida? Deu para associar mais ou menos qual que é a funcionalidade desse clube de recompensa? Porque aí eu já passo para os próximos itens para explicar para vocês. Então, ninguém falou nada, então... Isso, o Rodinei falou que no Start, tá perguntando, né, se no Start não tem essa opção. Rodinei, não tem hoje, mas vai entrar, tá, de forma gratuita para vocês, a partir daqui a uns 10 dias, tá, é a previsão que a gente tem, uns 10 dias, então a gente está falando dentro de 2 semanas para os nossos clientes, que é uma função que vai entrar, sim, para o Start, tá, então você vai ter mais essa possibilidade aí para você divulgar para os alunos de vocês. Lembrando que a gente está falando muita coisa, é bastante conteúdo, é igual vocês falaram, na prática que vai surgindo as dúvidas. Vocês também têm as reuniões individuais com os agentes para plantão de dúvida. Então, se passou alguma dúvida que vocês não colocaram aqui agora, nesse momento, vocês podem anotá-las e levar para o agente de vocês para se aprofundar mais, né, em cada assunto.
Então, aqui eu vou criar minhas regras, né, o gatilho de disparo. Aqui eu vou cadastrar a opção de multiplicar seu FUTCONS. Por que significa isso? Eu vou multiplicar o gatilho que eu já criei aqui para alguma regra em específica. Você pode multiplicar, por exemplo, por uma regra que você tiver mais interesse. Então, por exemplo, Carol, para mim, o mais interessante hoje na academia, para mim gerar receita, é que o aluno renove de forma antecipada. Então, além das regras ali além das regras que você criou, você tem a opção de multiplicar os FITCONs, tá? Então, por exemplo, Carol, os alunos que renovarem antecipadamente, e aí, por exemplo, dentro do período que eu cadastrar aqui, vão ter esses FITCONs multiplicados. Então, além da regra que eu já criei, vai multiplicar o FITCON, né? E aqui você vai configurar o período que você quer que multiplique esses FITCONs, né? E aí, por quantas vezes você quer que multiplique. Então, isso é só para uma regra para você, por exemplo, Carol, esse mês eu quero lá alavancar a minha renovação, ou então, por exemplo, eu quero alavancar ali a presença, o pessoal está faltando muito nessa semana, eu quero colocar para multiplicar os FITCONs das pessoas que tiverem como a presença semanal ali dentro daquilo que eu cadastrei. Então, dentro da presença semanal, tem uma outra coisa que é interessante, que você pode multiplicar o FUTCON por clima. O que significa isso? Aqui dentro do Evo tem a opção de geolocalização. Então, ele vai buscar ali a localização onde você está, onde sua academia está. Se lá no local da academia tiver, por exemplo, chovendo, tiver com tempo nublado, algo do tipo, você consegue engajar os seus clientes multiplicando os FUTCONs caso eles mesmo assim, não deixarem de faltar na academia mesmo com o tempo ali ruim, com o clima ruim. É uma forma de incentivar, porque a gente sabe que nos dias chuvosos a academia cai bastante ali o movimento. É uma forma de você incentivar que os alunos vá, mesmo quando o tempo estiver fechado, quando tiver com o clima ruim. Então, eu posso configurar, eu quero configurar aqui na presença semanal seja duplicado ali, seja multiplicado os FUTCONs quando o clima estiver ruim. Então, eu clico aqui no mais, aí você seleciona ali, o clima, por exemplo. Então, eu quero que quando tiver tempestade, ou chuva, ou tempo frio, multiplica esses FITCONs, você pode selecionar aqui. Então, tempestade a gente não vai colocar, né? Porque se tiver uma tempestade, a gente não vai querer que o cara saia da casa ali e corra risco. Então, eu vou pôr, quando tiver com dia chuvoso, eu coloco que os FITCONs por presença vai multiplicar, por exemplo, por 2. E aí eu clico para salvar. Se o aluno for para a academia num tempo chuvoso, ele vai puxar, né, o tempo, a temperatura ali do clima da tua região, da tua cidade. E aí, se isso acontecer, o aluno vai ter os seus FITCONs multiplicados. E aí, em seguida, a gente vem o cadastro de recompensa. Então, o que os alunos podem resgatar com toda essa pontuação que eu cadastrei? Então, o que você pode fazer? Você pode escolher contrato, né, que são os planos que o aluno consegue resgatar ali com uma quantidade específica de FITCONs. Você consegue cadastrar produtos, serviços, e aí, conforme a quantidade que ele tem de FITCONs, ele consegue comprar ali tudo que você configurou. Lembrando que, como é moeda, aqui, por exemplo, um produto eu coloquei aqui, o suco vale 300 FITCONs. Uma avaliação física vale 500 FITCONs. E um contrato do plano master vale 1.000 FITCONs. Então, você precisa ter esse balanceamento, né? Por exemplo, se uma coisa que é barata vale, sei lá, 300 FITCONs, uma coisa que é mais cara, um plano, precisa ter muito mais FITCONs. Então, ele precisa ter muito mais ali valor em moeda digital acumulada para conseguir resgatar esse FITCON. Então, como que eu cadastro os prêmios? É só clicar aqui no maisinho, você vai selecionar qual que é o prêmio que você quer cadastrar. Então, aqui eu consigo escolher se é um produto. Então, Carol, no meu clube de recompensas aqui da academia, eu não vou querer que o cara compre um contrato, compre um plano com esses FITCONs. Eu vou trabalhar apenas com os serviços, né, que são as avaliações físicas, alguma área específica e produto. Eu tenho lojinha, eu quero que eles resgate produto, mas não quero que resgate contrato. Basta você não configurar o contrato aqui. Ou então, se você quiser, por exemplo,
configurar um contrato, configurar um plano que ele consiga resgatar com essa moeda, você pode escolher qual que é o plano que você quer deixar ele resgatar, né, com essa moeda aí que ele tem. Então, você vai selecionar aqui, clica para salvar, e aí você configura as regras, configura a parte de multiplicar os Fitcoins e configura a recompensa. Carol, na prática, como que eu faço para o aluno utilizar essas recompensas? Eu vou puxar aqui uma aluna, só para vocês verem como que funciona. Então, eu venho aqui no perfil da minha aluna. Essa minha aluna, Carol, é uma aluna que, ó, tem bastante histórico, compra bastante comigo. Eu venho aqui no menu financeiro, eu consigo ver quanto que ela tem aqui de Fitcoins, tá vendo? Que ela tem 2.350 Fitcoins. Ela consegue resgatar, caso ela queira, algum plano ali, algum produto, algo do tipo. Carol, como que eu faço para ela resgatar? Você vai vender, fazer uma nova venda ali, ó. Aqui, antes de fazer uma nova venda, eu vou clicar aqui em visualizar, só para vocês visualizarem o histórico. Então, dá para ver como que ela resgatou essa quantidade aqui de Fitcoins. Aí, ela aqui vai mostrar a data, a regra, qual foi a regra que deu esse Fitcoin para ela, o valor do Fitcoin, e aqui, se o Fitcoin foi multiplicado, se você configurou lá a opção de multiplicar, também vai aparecer aqui. E aí, eu vou entrar aqui para fazer uma venda, não vou entrar específico no ciclo de venda, mas vou mostrar para vocês como que ele resgata. Então, vamos supor que a Ana Caroline, ela quer, com os Fitcoins que ela tem, ela quer fazer a compra de uma avaliação física que custa R$ 100. Então, eu clico aqui em adicionar, clico para receber. Opa, peraí, deixa eu só voltar aqui, que eu fiz uma coisinha errada. Então, vou aqui em nova venda, só um pouquinho que eu fui ali no intuitivo e não prestei atenção. Então, eu vou escolher, né? Vou escolher um serviço. Então, clico aqui para serviço, vou escolher que ela quer comprar uma avaliação física com os Fitcoins que ela tem. Como que eu faço? Eu venho aqui em desconto, aí eu venho desconto por Fitcoins. Veja que zera. Quando eu dou desconto pelo Fitcoins, vai zerar o valor, porque o valor que ela tem, de Fitcoins que ela tem, dá para comprar. Então, eu clico aqui para adicionar. Veja que os R$ 100 ele foi abatido, porque eu tinha cadastrado que a quantidade de Fitcoins dá para resgatar aqui a avaliação física. Clico em receber. Aqui o valor está zerado, né? Não preciso marcar nenhuma informação. Clico para finalizar a venda. Então, essa minha aluna conseguiu comprar uma avaliação física utilizando os Fitcoins ali que ela acumulou durante o período que ela está aqui na academia. Então, é basicamente isso. O que eu tinha para falar para vocês, eu sei que foi muito conteúdo, né? Talvez vocês não tenham absorvido tudo, mas lembrando que a gente vai salvar o vídeo, né, da reunião de hoje. Assim que a gente estiver com esse vídeo disponível, eu encaminho para vocês. Vou encaminhar também o material de CRM. Agora eu quero abrir para as dúvidas, eu acredito que tenham aí. Rodinei, abre o microfone caso você queira falar alguma coisa, caso você tenha dúvida. Silvana, não sei se ela está com o microfone, mas se tiver dúvida, pode mandar aqui, Silvana, por dentro do chat. Ah, o Rodinei falou que tá sem. Tá sem. Não tem problema não, tá, Rodinei? Mas você não tem dúvida, então tá tudo certo. Tudo que a gente passou, como eu falei, vocês podem rever, anotar algum ponto que ficou sem ser abordado aqui na nossa reunião e levar para o agente. O legal é que vocês façam tudo isso que a gente abordou aqui dentro do Evo de vocês. Então, assim, o Evo traz muitas possibilidades, né, para auxiliar vocês a ficarem mais próximo dos alunos, para manter esse engajamento e, consequentemente, o aluno ficar um pouco mais fidelizado e aí aumentar o número de ativos e manter esse cara mais engajado. O Evo traz ferramentas, então vocês podem utilizar, explorar tudo isso que o Evo traz. Então, eu vou sugerir que vocês programem, já comecem a fazer, né, a parte lá de CRM, disparos automáticos. Como eu falei, são muitas regras, são 25 regras. Vocês não precisam configurar todas nesse primeiro momento, mas pega 2 ou 3 e faz muito bem feito, configura bonitinho cada gatilho, faz um e-mail de após matrícula bem bonito para o cara se sentir realmente abraçado, importante e diferente.
É, Tá, a Silvana, ô Silvana, obrigada por responder. Fiquei feliz agora, tá? Você ficou quietinha aí a reunião inteira. Você tá falando que tem um atendimento com a Mari na quinta. Então, eu que agradeço pela atenção de vocês. Como eu falei, eu vou encaminhar o material que nós temos de CRM lá na central de ajuda por e-mail. Então, vocês me mandaram um e-mail aqui, né, na conversa. Não sei se a Silvana, deixa eu só ver se o da Silvana tá aqui também. O Paulo mandou. Não. Rodinei, eu acho que você também não mandou. A Silvana não mandou o e-mail, só mandou o nome da academia. O Rodinei não mandou o e-mail. Vou pedir para vocês mandarem aqui. Isso, Silvana mandou, o Rodinei também, porque eu vou encaminhar o material para vocês de CRM. Assim que a gravação da reunião estiver disponível, eu também encaminho para vocês, porque se vocês quiserem voltar em algum ponto que a gente falou e por algum motivo esqueceu, vocês vão ter aí essa ligação disponível. Então, pessoal, eu agradeço muito a atenção de vocês nessas quase 2 horas aqui de reunião. Eu espero que o conteúdo que foi aplicado hoje vocês consigam colocar em prática, tá bom? Caso vocês não consigam colocar sozinhos, nós estamos aqui realmente para ajudar vocês. Muito obrigada pelo contato, sejam muito bem-vindos ao Evo. Eu espero de coração que o Evo venha para agregar muito valor aí ao negócio, à academia de vocês, tá bom? Tchau, tchau, boa tarde e boa semana. Tchau, gente.